Olá, irmãos, que alegria mais uma vez juntos aqui na nossa fundamentação da Palavra de Deus. 7ª semana, terça-feira, vamos seguir firmes nossa caminhada nessa edificação, nesse aprendizado da Palavra de Deus. O batismo das águas, seguimos firme. Ainda que a prática do batismo seja conhecida pelo aspecto visível, aquela submersão na água, a nova vida em Cristo não é produzida pelo fato de entrarmos apenas na água e sairmos, mas sim pelo que acontece no interior do homem. A fé e o arrependimento são as condições para o batismo. Vamos ver em Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 8, 36 e 37. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. Esse é um pré-requisito fundamental, né? E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Reconheceu ali Jesus como o Messias, Jesus como o nosso Salvador, e recebeu ele como o Senhor da sua vida. Estes dois textos demonstram claramente como fé e arrependimento são essenciais para que haja de fato o batismo em Cristo, e não apenas um banho sem o devido significado espiritual. Se alguém for conduzido ao batismo sem estas condições de fé e arrependimento, na verdade não se trata do batismo como a palavra menciona. Um exemplo conhecido é o batismo de bebês, pois mesmo que outras pessoas, pais, padrinhos, etc., tenham um compromisso com o Senhor Jesus, ninguém pode substituir o batizado em sua decisão pessoal de crer e ser transformado. Uma criança só pode ser batizada quando manifestar essas condições, e a decisão pessoal é fundamental. Quando a pessoa deve ser batizada, então? Se a pessoa que recebeu a palavra manifesta fé e arrependimento, pedindo o batismo, é o tempo de ser batizada, como vemos nos exemplos de Atos 2:38 e Atos 16:33. Vamos ver ali então Atos 2:38, como falamos, né? Pedro disse: Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 16:33 é ali quando o carcereiro, né, vai ser batizado. Vamos ler o texto, então nos diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. A casa do carcereiro aqui recebeu então essa bondade, esse dom de Deus, essa nova vida de Cristo na vida dele e da sua família. Que tempo precioso ali, né? Esse homem que estava ali desesperado agora com a sua vida, que os apóstolos ali estavam presos junto com os prisioneiros, iam, né, ser libertos por causa de um terremoto. O que acontece conosco quando somos batizados? Com o batismo, toda a experiência de Cristo é nossa pela fé. Somos participantes das realidades que acontecem com Jesus. Ou seja, incluídos na morte e na ressurreição, experimentando uma vida de vitória sobre os poderes das trevas e sobre a própria carne. A obra salvadora de Cristo tem repercussão prática em nossa vida diária. Primeiro, somos salvos do mundo, do pecado e do diabo, o que nos permite não viver mais na prática do pecado. Vamos ver isso em Romanos, no capítulo 6, versículos 2, 3 e 6, diz assim: De modo nenhum, né, não viveremos no pecado mais, né, só porque a graça abundou. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo
Em Cristo Jesus nós somos batizados, aqui diz, né, com clareza. Fomos batizados na sua morte. E no versículo 6 diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Estamos livres da escravidão, do pecado, do domínio da carne, do diabo, das trevas, e agora então a vitória em Cristo. Perdoado de nossos pecados, temos uma boa consciência para com Deus, não vivendo mais debaixo da acusação e da culpa do pecado. Somos livres, né, dessas duas coisas, né, da acusação, da culpa que vem através do pecado. Vamos ver em 1 Pedro 3:21. Nos diz assim, no contexto aqui, né, quando Noé estava naqueles tempos de Noé, nos tempos da arca, eles foram salvos, né, uma figura da arca tirando a família de Noé, foram salvos como que pela água, né? Então prefigurando o batismo. Aqui diz no versículo 21, figurando o batismo agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então a carne ainda permanece ali, ela já foi vencida pela obra de Cristo na cruz, mas é necessário que ela seja mortificada dia a dia. Somos também acrescentados no corpo de Cristo, a igreja, e feitos discípulos de Jesus. Lá em Mateus 28, 18 a 20, né, um texto que nos fala claro sobre essa autoridade, essa nova vida, e Deus nos colocando na sua família, no seu corpo. Diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus nos falando, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também em Atos 2, 41, 42, texto muito conhecido, já falamos aqui também, mas vamos ler no 41 e 42, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E o que eles faziam? Diz aqui, como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então tinha uma vida, né, na palavra, na comunhão entre os irmãos, o partir do pão e as orações. Estavam ali tendo a ceia do Senhor juntos, compartilhando as refeições e perseverando em oração. Tremendo, né? Então, agora como ressuscitados em Cristo Jesus, tudo se fez novo. A nova vida que temos vai se expressar em uma total dependência do Espírito Santo e do senhorio de Jesus. Estamos num novo reino, falamos uma nova linguagem e manifestaremos o amor de Deus em serviço e boas obras ao corpo de Cristo e aos perdidos. Os textos de referência aqui são 2 Coríntios 5,17, Atos 2,36, Colossenses 1,13, Efésios 4,29 e João 13,35. Separe um tempo, dê uma lida, revise esses versículos, edifique a sua fé. Vamos buscar a revelação. Quais os elementos essenciais para que haja, de fato, o batismo em Cristo e não apenas um banho? Falamos de arrependimento, fé, né? Precisamos também de ter um coração crendo no Senhor ali, termos um coração arrependido, querendo uma nova vida, né? Qual a repercussão prática em nossa vida da obra de Cristo pelo batismo? O que acontece na nossa vida, né? Vamos ver juntos aí, meditar nisso. Como ressuscitados em Cristo, tudo se fez novo. Qual o versículo que apresenta esta realidade? Deus abençoe a tua vida. Vamos perseverar juntos nessa meditação da palavra de Deus, edificando a nossa fé. E amanhã estamos de volta com mais a continuidade dessa fundamentação da fé. Fique ligado e Deus abençoe a tua vida e a tua família. E até amanhã. Paz.